Voltei. Show de bola. Vamos lá entender o que foi essa Guerra dos 6 Dias de 1967. O que aconteceu foi o seguinte, é aquilo que eu já comentei com vocês. O serviço secreto, o serviço de inteligência de Israel afirmou que encontrou, né, informações, recebeu informações, contactou informações, afirmando que seriam invadidos pelos países ao redor, por países árabes. E aí é aquela coisa, se me atacar eu vou atacar. Então Israel usou isso como argumento para invadir esses países. E spoiler, Israel venceu, né? Não tem nem como ter um embate direto contra Israel. Não dá, tá bom? O que acontece? Com essa invasão feita por Israel, ela conquistou 5 territórios. Ah, eu esqueci de comentar um ponto fundamental. Quando a ONU faz aquela divisão lá atrás, em 47, ela bota Jerusalém como um território internacional sob gerência da ONU. Por quê? Porque Jerusalém é importante para quem é judeu, para quem é muçulmano e para quem é cristão. Então a ONU coloca essa região como um território internacional. Voltei agora para a Guerra dos 6 Dias. Vamos ver o que vai acontecer com Jerusalém daqui a pouco. Ela conquista 5 territórios que são muito importantes. O primeiro deles é justamente quem? As colinas de Golã, que fica na Síria. Por quê? Porque a nascente do Rio Jordão, como a nascente de outros rios, estão ali, ó, nas colinas de Golã. E como eu já falei, no Oriente Médio, se você tem domínio das nascentes de rios, você tem um domínio geopolítico sobre essa região. Tá? O segundo território foi a Cisjordânia. Por quê? Porque na Cisjordânia é por onde passa o Rio Jordão. Então Israel já, nesse momento, tem o domínio sobre a nascente do Rio Jordão, que é fundamental para o Oriente Médio, e tem o domínio sobre o próprio Rio Jordão, porque dominou a Cisjordânia. Depois ela conquistou a faixa de Gaza, lembrando que eram 2 territórios, né, que tinham sido entregues, né, repartidos, que eram dos palestinos, por conta daquela primeira guerra, né, entre palestinos e judeus. Tá? Ela toma essas regiões, tá? Conquistou Cisjordânia, conquistou Gaza. Depois ela conquista também a península do Sinai. Por quê? Porque ali, ó, nós temos o canal de Suez. Lembra do conflito que rolou aqui por conta do canal de Suez? Pois bem, Israel pegou para ela. E o último, lembra de Jerusalém? ONU, território internacional, enfim, pois bem. Israel dominou. E dominou por quê? Por conta do ponto de vista religioso. Não, peraí, Jerusalém é a terra sagrada, então peraí, vou invadir aqui e vou pegar. Ah, mas é para os cristãos e para os muçulmanos também, não importa. Sou judeu, para mim é importante, peguei. Basicamente isso. Então, com essa Guerra dos 6 Dias, Israel dominou 5 territórios fundamentais na região. Vamos ver agora a Guerra do Yom Kippur. O que é Yom Kippur? Yom Kippur é um feriado judeu, é o dia do perdão, né, que eles ficam rezando, pedindo perdão, enfim. E o que os árabes pensaram? Se já existia algum rancinho dos árabes, dos palestinos, em relação aos judeus, depois da Guerra dos 6 Dias, triplicou, foi para o espaço, ninguém gostava de Israel. O que acontece até hoje, né, lá na região. Os árabes olharam e falaram assim, pô, cara, tem o Yom Kippur chegando aí, como é um feriado fundamental para a religião deles, a gente sabe que as tropas vão estar mais desarticuladas, porque está todo mundo em casa rezando, vamos atacar. Eles atacaram. De início, os palestinos estavam até ganhando, tá? Só que o que acontece? A partir do momento que Israel reorganizou seu exército e partiu para cima, aí não teve jeito, né? Esmagou as forças árabes. Esmagou. E os judeus ganharam a guerra. E foi a primeira vez na história que os Estados Unidos abertamente declararam apoio aos judeus. Eu sei que hoje, né, quando nós temos o Trump transferindo a embaixada norte-americana para Jerusalém, né, dando apoio, né, aos judeus sobre Jerusalém, dizendo que aquela região é de Israel, fica difícil, né,
entender, pô, primeira vez, mas os Estados Unidos sempre demonstraram apoio. Pois é, até esse momento, eles faziam apoio ali velado, mandavam armas, mandavam dinheiro, né, davam apoio aqui em relações diplomáticas, mas é na guerra do Yom Kippur que os norte-americanos viram e falam, não, a gente apoia sim Israel. Tá? Foi a primeira vez. E aqui nós temos as 7 irmãs. Por que é fundamental entender isso? Porque é aquilo que eu já adiantei em outras partes dessa nossa aula, né? As 7 irmãs eram 7 principais empresas ocidentais que exploravam, né, o petróleo, né, eram as principais até a década de 60. Hoje em dia já se juntaram e são só 4, já falei sobre isso, não vou me repetir, né? E elas estavam muito presentes nessa região do Oriente Médio. Depois da guerra do Yom Kippur, esses países árabes que perderam, eles se juntam e falam, pô, peraí, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente já viu que a gente tomou um couro de Israel, a gente não consegue vencer os caras, vamos então tocar no bolso, né? Vamos tocar no bolso e fazer com que os ocidentais tirem os caras daqui. Então o que eles fazem? Nacionalizam todas as reservas de petróleo, que estavam sendo comandadas pelas 7 irmãs, que são empresas ocidentais, então tocaram diretamente no Ocidente, e formaram a OPEP. E aí viraram e falaram assim, não, beleza, perdemos, mas agora o barril de petróleo vai passar de 3 dólares para 12, 14 mais ou menos. E aí entra em tudo aquilo que eu já falei da crise do petróleo. Como que aquilo implicou na política dos países do Ocidente, enfim. Foi a primeira vez que o Ocidente olhou para o Oriente Médio e falou, caramba, precisamos ter uma presença muito mais forte ali, porque com um movimento eles conseguiram desarticular a economia do mundo inteiro e afetar a gente. Então é um poder muito grande que eles têm. Tá bom? E o próximo evento aqui, fundamental para vocês terem em mente, é o Acordo de Camp David. Pelo quê? Lembra que eu falei que o Egito conseguiu o canal de Suez, né? Teve aquele problema, depois ele foi pego por Israel, enfim, o que acontece? O Egito, né, ele estava sendo, eu até escrevi aqui errado, botei Península do Sinai, cansaço, desculpa, é Sinai, Sinai, onde está presente o canal de Suez, fundamental vocês terem isso em mente. O Egito, nesse momento, estava sendo governado por uma outra pessoa, que era o Anwar Saad, Said, enfim. E ele é um cara que ele virou para Israel e falou assim, pô, Israel, na moral mesmo, o que tu acha da gente fazer um acordo aqui de paz, mané? Papo reto mesmo. Pô, para isso, você vai ter que, né, me dar a Península do Sinai de volta. Na verdade, não foi nem o Egito que articulou isso, tá? O intermediário foi o presidente da época dos Estados Unidos. Vejam como os Estados Unidos têm influência fundamental no Oriente Médio. Fundamental. Pois bem, os Estados Unidos fez o meio de campo ali, Egito topou, Israel também. O que deveria ser feito? Israel transferir a Península do Sinai de volta para o Egito, lembrando que na Península do Sinai é onde nós encontramos o canal de Suez, aquele mesmo que deu problema aqui em cima, tá? Volta para o Egito. Você vai pensar, pô, professor, Israel da Península do Sinai e o Egito da paz? Mas Israel é 2, 3, 4, 5, 6 vezes, 7 vezes maior do que o Egito. Pode esmagar o Egito se quiser. Mas o que acontece, gente? Nenhuma guerra é barata. Nenhuma guerra é barata. Tá? E você interferir por trás dos panos é muito mais vantajoso economicamente do que ocupando diretamente. Porque você tem que se preocupar com soldados, tem que se preocupar com armamento, tem que se preocupar com reversão industrial para a guerra. É um gasto militar absurdo. Tá? Então é muito mais fácil você trocar uma ideia ali, fazer um acordo tranquilão, vai estar tudo certo. Então Israel falou, já é, tudo nosso, fechou. Toma a Península do Sinai para você de novo. Ou seja, toma o canal de Suez para você de novo. Show de bola. Então o que acontece? Lembra que eu falei, né, que os árabes, o Egito é um país árabe que ficou incomodado, inclusive porque perdeu a Península do Sinai, foi invadido lá por Israel na Guerra dos 6 Dias, falou, cara, não tem nada a ver com isso, não queria invadir ninguém, perdi meu bagulho aqui,
Pois é, a galera do Egito olhou e falou assim: você está fazendo acordo com um terrorista, porque eles consideravam Israel terrorista, porque invadiu seu território e tirou uma parte. Terrorismo, né? Não, peraí, você não vai fazer acordo com um terrorista, não. Mataram o cara. Mataram o presidente. E aí os Estados Unidos automaticamente, com a sua influência, colocou alguém no lugar, que foi o Mubarak, que inclusive só caiu mais recentemente na Primavera Árabe. Ficou como ditador durante décadas. Décadas e décadas até ser tirado do poder mais recentemente, no final de 2010 início de 2011. Tá? Então, matam o presidente da época e os Estados Unidos colocam alguém da sua influência ali no Egito. E aí a gente percebe mais uma vez a influência norte-americana nessa região, que é gigantesca historicamente. Vamos continuar. Passado esse evento, agora a gente vai falar das intifadas. O que são intifadas? Basicamente, traduzindo, né, significa revoltas palestinas ou revoltas árabes. Poderia ser visto dessa forma também. Que rolou em 87. Basicamente, né, o que rolou? Os palestinos, que anteriormente eram os donos de toda aquela extensão de terra, estavam vivendo agora em campos de refugiados. Durante tudo isso que eu estava falando para vocês, passaram-se décadas. E uma terra que era de toda essa galera, agora é dos judeus. E a galera que restou está vivendo em campo de refugiado. E nesses campos de refugiados, a qualidade de vida era horrível. Trabalhavam, tinham que se submeter a situações muito ruins, trabalhavam um trabalho pesado, tá? E de maneira barata, né? Infraestrutura péssima, enfim, a galera estava se sentindo humilhada. Os palestinos, os árabes, os muçulmanos estavam se sentindo humilhados. Então o que eles fazem? Ah, é? Então calma aí. Se revoltam. E a cena é justamente essa que eu vou falar para vocês. Tanques de Israel e a galera, né, que estava promovendo as intifadas com pedra e pedaço de madeira contra um tanque. E as intifadas são muito importantes pelo quê? As fotos tiradas nesses conflitos, né, literalmente uma desproporção absurda, né, porque a galera se revoltou, o exército de Israel respondeu com um tanque, a galera estava com um pedaço de madeira e uma pedra na mão, uma rocha. E o exército de Israel descendo fogo no pessoal, de tanque ou de metralhadora, todo aquele armamento que Israel tem. A opinião pública do Ocidente, principalmente, teve acesso a essas fotos e falou: peraí, o que é isso? Isso não faz nem sentido. Então, a opinião pública do Ocidente fez com que Israel falasse: não, peraí, então vamos voltar aqui, não dá para matar os caras assim na cara de pau, vamos com calma. Então, a intifada foi fundamental porque jogou para o mundo, né, colocou de fato para o planeta inteiro o que estava acontecendo. E aí as pessoas começaram a entender os eventos que aconteceram até antes das intifadas. Tudo isso que eu estou falando para vocês começaram a ser entendidos com mais profundidade depois desse evento, tá bom? E aí também temos a formação de um grupo, né, que se chama Hamas. E o Hamas, assim como tantos outros grupos rebeldes que se formaram nessas configurações políticas desse momento, tinha uma única intenção, que é a única intenção até hoje, que é destruir, aniquilar o Estado de Israel. Tá? Muitos outros grupos, inclusive, tinham vieses socialistas, mas aí são outros grupos. Tá? Mas o Hamas, ele tinha essa pegada. A nossa intenção é única, é destruir Israel. E aí, nesse cenário todo de intifada, Hamas e tal, rola o Acordo de Oslo. O que foi esse Acordo de Oslo de 1993? Né? A OLP, que é a Organização para a Libertação da Palestina, né? Então, alguns, quando eu digo alguns, prestem atenção nesse alguns, tá? Alguns palestinos, alguns muçulmanos se organizam e formam essa organização, que é a OLP. E viram para Israel e falam: pô, Israel, vamos fazer a paz aqui, vamos ficar de boa. Para eu te dar paz, eu só peço duas coisinhas.
me dá Gaza, a faixa de Gaza e a Cisjordânia, que a ONU tinha dado pra gente lá atrás, em 47, em 48, que vocês pegaram na Guerra dos 6 Dias. Me dá de volta e você não vai ver a minha sombra aqui te enchendo o saco. Israel fica meio bolada porque fala, cara, as duas regiões de Gaza e Cisjordânia são regiões de fronteira. Se eu der essa região para os caras, eles vão armar essa região e vão vir para cima de mim. O que acontece? Inclusive, a OLP tinha ido até mais longe. Virou para Israel e falou assim, se você me der Gaza e Cisjordânia, eu coloco até o ANP. O que era o ANP? Eles criaram um partido político e esse partido seria o partido do Estado palestino. Porque com Gaza e com a Cisjordânia, eles iam construir um Estado palestino. E aí quem estaria no poder seria o ANP. Tá? O que acontece? O Hamas, esse mesmo Hamas aqui, ó, ele se instala na faixa de Gaza. E o Hamas, ele é, poderíamos dizer assim, radical, porque ele tem essa intenção de aniquilar, destruir o Estado de Israel. E dá problema, porque o Hamas chega com os dois pés na porta. E a Cisjordânia foi ocupada por um outro grupo de muçulmanos, que é o Fatah, que inclusive o Fatah, ele vem daqui, ó. O Fatah faz parte, ele é composto por membros da OLP. E o Fatah, ele é mais moderado. Ele é assim, não, peraí, vamos trocar uma ideia aqui, vamos ajeitar isso, vamos fazer um acordinho aqui, né? Então o Fatah, ele parte para a briga também, mas ele só parte nos últimos casos, né? Então ele tá ali instalado na Cisjordânia e ele é a galera que tá mais de boa, eu tô aqui, tranquilão, se me atacar eu vou atacar, mas eu tô tranquilo, vamos pensar em um acordo, sem muitos problemas. Já em Gaza, quem tá lá é o Hamas. E o Hamas não quer acordo, o Hamas não quer trocar ideia, o Hamas quer destruir Israel. E o que acontece? Israel, quando assina esse acordo, foi assinado esse acordo, quem estava no poder era Rabin. Claro que o nome dele é maior do que Rabin, tá, gente? Eu só coloquei Rabin aqui para poder facilitar a pronúncia. E o Rabin, que aceitou esse acordo de paz, ele é assassinado por judeus radicais. Lembra que vimos que árabes radicais assassinam o presidente do Egito da época por firmar um acordo com Israel, dizendo que Israel era terrorista? Pois bem, quando então o presidente de Israel firma um acordo com a ALP para finalmente encontrar paz no Oriente Médio, judeus radicais matam o presidente. E quem entra no lugar é uma galera que não é muito pró-palestino, não. Uma galera que é aqui, ó, Palestina é terra sagrada, não tem acordo e vamos para cima, né? E é isso. Basicamente, isso daqui é a explicação de todo o processo que ocorre no Oriente Médio, que explica todos esses conflitos que se desenvolvem ali na região até hoje. Professor, como é que está essa situação hoje no Oriente Médio? Então, vamos lá, rapidamente. Israel avançou desde então como nunca, né? Com assentamentos judaicos nas regiões ocupadas pelos judeus. Pelos judeus não, pelos palestinos. Na Cisjordânia, por exemplo, que é onde está o Fatah, que é o grupo mais moderado, Israel tem uma posição meio que assim, ó. Não, eu sei que vocês são de boa, vocês estão tranquilões e tal, só que é o seguinte, essa região aqui é minha. Porque como o acordo de Oslo foi um fracasso, eu não estou nem aí para o que o Rabin assinou. Isso aqui é meu. Então, vocês vivem em território judeu e vocês vão ter que fazer o que eu mando. E dentro desses territórios, os palestinos não são muito bem tratados, não. Ficam com as posições que recebem menos, trabalham muito e ganham pouco, passam fome, enfim, né? E para aumentar todo esse problema, os judeus começaram a ocupar essa região, né, com assentamentos. E não é simplesmente tipo assim, você está aqui, eu vou ficar do lado. Israel não está mais fazendo isso, ela está fazendo o seguinte, sai daqui, vai buscar outro lugar para você morar, porque aqui agora vai viver judeu.
complexo, né? E aí de vez em quando tem uns conflitos aí na Cisjordânia, porque o pessoal fala, ah, não vou sair mesmo, aí o Fatah vai para cima. Só que não é tão comum isso acontecer. Lá na faixa de Gaza o bagulho é doido. Lá o negócio pega fogo. Lá o Hamas está falando, vocês não vão chegar aqui, mas nem ferrando. Nem ferrando. Nem ferrando. E ali é extremamente militarizado, extremamente militarizado. Israel avança, mata um monte de gente. E a tática desse pessoal é o seguinte: eu não consigo bater de frente com Israel, porque a tecnologia é muito maior. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou atacar a população de Israel. Por que eles atacam a população civil? Para criar um Estado, a população civil de virar para o Estado israelita e falar assim: acaba com essa guerra. Eu não tenho nada a ver. Eu estava indo trabalhar e o maluco explodiu o carro na minha frente. Não me interessa. Acaba com essa guerra. Isso é a intenção desses grupos chamados terroristas, né? Que a gente chama na geografia de guerra assimétrica. E quando fazem ataques, por exemplo, na Inglaterra ou nos Estados Unidos, que apoiam o Estado de Israel, por isso que eles detestam tanto os norte-americanos, porque é um apoio principal ao Estado de Israel. Estão entendendo como é que tudo funciona? Eles atacam a população estadunidense. Por quê? Porque lembra das intifadas que chamou a atenção da opinião pública do Ocidente? Então, a intenção é falar, gente, olha o que está acontecendo aqui, olhem pra gente. Tá dando muito problema aqui, nos ajudem, ou pelo menos eles não precisam gostar da gente. Façam com que os seus governos não apoiem os avanços de Israel sobre o nosso território, né? Essa é a posição dos palestinos. Qual é a posição de Israel? Isso aqui é nosso. É a terra sagrada, isso aqui a gente não negocia com terrorista, então vamos continuar avançando. A ONU constantemente denuncia o Estado de Israel por infringir os direitos humanos, de tal forma que o Trump, né, os Estados Unidos, se retiraram da Comissão de Direitos Humanos da ONU, justamente porque as denúncias, né, da ONU eram tão constantes que os Estados Unidos falaram assim, sabe de uma coisa? Dane-se. E saiu da ONU. Da ONU não, né? Saiu da Comissão de Direitos Humanos da ONU. Ele continua na ONU, só não faz parte dessa comissão específica, tá? Quem fez isso foi o Trump, beleza? Então, é isso, tá? Gente, foi uma aula maior, né? Tem várias partes, mas eu espero que tenha sido o mais didático, o mais tranquilo possível de vocês entenderem esse processo, né? Entenderem o Oriente Médio como um todo, olhando para suas questões físicas, chegando até nas suas questões geopolíticas, tá? É complexo, é difícil, mas espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa me procurem, qualquer coisa mandem mensagem, tamo junto e é isso. Beijo no coração de vocês e se lembrem, ainda estamos de quarentena, sejam responsáveis, fiquem em casa, cuidem dos seus, tá? É isso, fui!